Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Já ouviu essa frase, não é verdade? Em relação à saúde, facilmente nós poderíamos dizer: diga-me com quem tu andas e eu te direi como anda a tua saúde. E hoje eu vou falar para você como as relações sociais, como o suporte social, ele pode estar relacionado às suas dores de coluna, a doenças e a diversos outros problemas, inclusive a mortalidade. Se você quer viver melhor, se você quer viver mais, você precisa ouvir como as relações sociais, elas estão diretamente conectadas à sua saúde emocional e também à sua saúde física. Então fica comigo, já curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também e bora lá! Antes de falar de dor, antes de falar de todos esses problemas, nós precisamos definir o que é esse tal de suporte social. Para isso, eu quero que você responda 3 perguntas para você mesmo. Sabe aquele dia que você está estressado com o trabalho, aquele dia que você está cheio de problemas e só quer ir para casa? Você tem uma pessoa para ligar nesses momentos, uma pessoa para desabafar? Segundo ponto, você se sente conectado com um grupo de pessoas, seja da sua igreja, seja um grupo de amigos, seja os amigos da escola ou da faculdade? Você tem um grupo de pessoas que você pode se expressar, que você pode ser quem você é, onde você não é muito julgado? Se você travou para responder uma dessas perguntas, é muito capaz que você não tenha um suporte social adequado, e isso pode te causar muitos problemas e pode afetar muito a sua qualidade de vida e a sua longevidade. O ponto é, ter um suporte social significa ter um grupo de pessoas que te apoiam em momentos de problemas. Na vida todo mundo tem problema, a gente passa por dificuldade no trabalho, a gente passa por estresse na família. E quando nós temos um grupo de pessoas para as quais nós podemos desabafar, contar de todos esses problemas que a gente está tendo, a gente tem algo que é chamado de suporte social. E esse suporte social, ele provê, ele nos dá uma segurança emocional. Isso ajuda a gente a enfrentar situações de estresse. Então, uma pessoa que ela não tem um suporte social, ela vai passar por esses momentos de estresse, só que o nível de estresse dela vai ser mais alto. Já essa pessoa que tem um grupo social, que tem pessoas ao seu redor que a apoiem, ela vai passar por esse momento de estresse, mas existe uma teoria que fala sobre o stress buffering. Então, buffering vem do inglês, que quer dizer cobrir, ou seja, esse estresse ele vai de alguma maneira ser coberto. E claro, você vai passar pelo estresse, mas não com picos tão altos, não com problemas tão grandes como uma pessoa isolada socialmente. Por isso, ter relações sociais é muito importante. E isso não é uma teoria da minha cabeça, isso não é notícia do Instagram, isso é baseado na ciência. Uma meta-análise, um estudo que junta vários estudos individuais para chegar a uma conclusão mais robusta, foi feito com 388 mil pessoas. E esse estudo chegou à conclusão de que pessoas isoladas socialmente, elas estão 45% mais suscetíveis a mortalidade geral em relação a grupos que não estão conectados. Ou seja, preste atenção nisso. Pessoas que estão sozinhas, isoladas socialmente, elas têm 45% de risco de mortalidade geral. Além disso, o isolamento social, ele está conectado a doenças como doenças do coração. Existem evidências robustas que mostram que o isolamento social, ele está associado a maiores doenças coronárias. Pessoas também que estão em fase de tratamento de doenças coronárias, elas têm maior sucesso quando elas têm boas conexões sociais. Pessoas que têm passado por tratamento de câncer, elas também têm mais sucesso quando tem maiores conexões sociais. E tudo isso tem uma relação direta com a dor na coluna. Então, se você quer descobrir isso também, como isso está relacionado à sua coluna, fique aqui até o final e você vai descobrir. O ponto é entendermos por que as relações sociais elas são tão importantes assim e elas impactam tanto na nossa saúde emocional. A gente precisa olhar para a história do ser humano. Quando a gente olha para o passado, a gente vê que o ser humano ele não vivia em uma São Paulo da vida com
12 milhões de pessoas viviam em tribos, certo? E essas tribos tinham ali as pessoas que caçavam, tinham as pessoas que cuidavam das crianças, tinham as pessoas que cozinhavam. E estar em tribos oferecia maior segurança emocional e física. Estar sozinho elevava os níveis de estresse. E o mesmo é verdade hoje, tanto do ponto de vista físico quanto emocional. Pessoas que estão isoladas socialmente, elas estão mais suscetíveis a desenvolverem sintomas de depressão e ansiedade. E tudo isso tem um impacto direto na saúde física. Se você quer se aprofundar em mais temas em relação a isso, eu sugiro que você leia esse livro, Health Behavior. E nesse livro, ele vai chegar aqui a algumas conclusões de vários estudos, mas teve uma coisa que foi muito impactante para mim, é que o isolamento social, ele é tão perigoso quanto fumar 15 cigarros por dia. E ele é mais perigoso do que sedentarismo, abuso de álcool e obesidade. Ou seja, a gente fala muito desses temas. A gente já sabe que beber demais faz mal, que fumar não é bom para a saúde, mas se isolar socialmente também é muito perigoso. Isso tem uma relação direta com a saúde física. E nós podemos falar sobre 2 pontos aqui. O primeiro ponto é que pessoas com maior suporte social, com maiores conexões sociais que provenham esse estado de segurança emocional, elas estão mais propensas a se envolverem com atividades que vão dar mais saúde para elas, como por exemplo, se exercitar, ter um sono regulado, dormir na hora certa, acordar na hora certa, a terem uma dieta mais balanceada. E esses 3 pontos a gente pode colocar como um tripé da saúde humana. Se você come mal, se você dorme mal, se você não se exercita, as chances da sua saúde não serem boas é muito grande. E isso impacta diretamente na sua coluna. Pessoas que não praticam exercício físico têm mais dores na coluna. Pessoas que não praticam exercício físico estão mais propensas a terem problemas de coluna. O sono, ele está conectado à reparação dos tecidos, dos sistemas do corpo. Pessoas que não dormem bem também estão mais propensas a terem mais inflamação, mais problemas no nosso corpo. E um segundo ponto é que esse isolamento social, ele causa maiores níveis de estresse. E esse estresse acumulado, esse estresse crônico ao longo do tempo, faz com que algumas funções do corpo não funcionem tão bem e há um maior nível de cortisol, ou seja, esses mecanismos que fariam com que o cortisol fosse menor, eles não funcionam bem, o nível de cortisol aumenta e isso faz com que o sistema imunológico ele não trabalhe tão bem, isso faz com que a susceptibilidade a mais doenças seja maior, ou seja, pessoas vão ter mais dores, estão mais suscetíveis a contraírem uma doença contagiosa e isso tem um impacto direto na saúde física. Tem uma frase que eu sempre repito no consultório que é: a dor não é o seu problema. A dor, ela mostra que existe um problema, mas nós precisamos analisar vários outros fatores para potencializar e para cuidar melhor da nossa saúde. O físico, o mental, as conexões sociais, o espiritual, tudo isso contribui para que nós possamos ter mais saúde e para que nós possamos viver mais. Uma rede de apoio sólida, ela funciona como um colchão. Se você for cair no chão, ela vai amortecer a sua queda, vai te ajudar a lidar com os problemas do dia a dia. Por isso, se conectar com pessoas, ter relações saudáveis nas quais você pode compartilhar dos seus problemas, desabafar, é tão importante para a sua saúde física. Isso vai te ajudar a se recuperar melhor de problemas, lidar melhor com situações de estresse e ter mais saúde. Então, quando falamos sobre saúde da coluna, não estamos falando somente sobre alongamento, sobre exercício físico, consumo de água. Nós precisamos entender o contexto geral, o físico, tudo isso que comentamos, o químico, tudo aquilo que você ingere, o emocional, que inclui boas relações sociais. Tudo isso vai impactar para que você possa viver melhor e possa viver mais. Se você quer dicas sobre como potencializar a sua saúde, não esquece de me seguir aqui e deixar o seu comentário.